Tiago, capítulo 5, versículo 12. Esta mensagem de Tiago, capítulo 5, de 7 a 11, foi editada, está no canal da igreja do YouTube. Se você não a ouviu, poderá ouvi-la. Versículo 12 está escrito: mas, meus irmãos, sobretudo, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento. Seja, porém, vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em, diz a palavra de Deus, em condenação, para não cairdes em condenação. Tiago, meio-irmão do Senhor Jesus Cristo. Nós, cristãos, herdeiros da Reforma Protestante, cremos que Maria e José, após a concepção sobrenatural e o nascimento virginal de Jesus Cristo, ela teve uma vida normal com seu marido, e eles tiveram filhos e filhas, e os evangelhos nomeiam esses filhos que José e Maria tiveram. Tiago, filho de José e de Maria, meio-irmão de Jesus. Quando Jesus saiu de casa, ele, o líder do lar, porque provavelmente José já era falecido, quem assume a carpintaria e os negócios da família, quem sabe Tiago, Jesus entra no seu ministério público. Tiago é um dos seus irmãos incrédulo, que não crê que o seu irmão é o Messias, mas nós temos o relato de que o Senhor Jesus Cristo ressurreto, ele apareceu individualmente apenas a algumas pessoas, e dentre elas a Tiago. Ele apareceu para Tiago, seu irmão, autor desta carta para as igrejas, meio-irmão do Senhor Jesus Cristo. Tiago, nós vimos na semana passada, ele, depois de descrever o procedimento dos ricos, corruptos, opressores, exploradores, cruéis, ele exorta os cristãos que eram pobres da seguinte maneira: 4 mandamentos com 3 ilustrações. Primeiro mandamento: sede pacientes diante do sofrimento pelos quais vocês estão passando nas mãos dos ricos opressores, cruéis, exploradores. Sede pacientes. E paciência não é deitar na rede e esperar o problema passar. É a capacidade de não desistir e de prosseguir sem entregar os pontos. E não parar. Sede pacientes até a vinda do Senhor. Enquanto Cristo não voltar, esse mundo é assim, é injusto, é cruel. Seremos vítimas de muitas barbaridades, de muita corrupção, e sofreremos. E precisaremos de paciência para não desistir, para continuar até a vinda do Senhor. E ele ilustra com o lavrador que semeia quando chegam as primeiras chuvas e que colherá após as últimas chuvas. Ele aguarda com paciência o precioso fruto. Não adianta ele ficar lá, semente, brota, vamos lá, está crescendo devagar demais. Não adianta. Tem o tempo de germinar, de crescer e de frutificar. Sede pacientes. O segundo mandamento: fortalecei o coração. Enquanto você está sofrendo e enquanto demora para a solução surgir, talvez ela não venha,
você vai viver aquele drama até o último dia da sua vida. Portanto, quando estamos sofrendo, tentados à revolta, tentados à rebelião, tentados a desistir e entregar os pontos, fortalecei o coração. Fortalecei o coração. A palavra é alimento que fortalece. O culto, a comunhão, o jejum, fortalecei o coração. Terceiro mandamento, não vos queixeis, não murmureis um contra os outros. Por quê? Porque quando você está sofrendo perseguição, sofrendo de fora para dentro, quando você chega em casa estressado, você foi trabalhar, seu patrão te humilhou, te tratou que nem um cachorro, te tratou, não é, daquela pior maneira possível. Aí você chega em casa, você desforra na mulher e ela não tem nada com isso. Você, então, desaba e derrama sua fúria reprimida, porque você não pode dizer para o seu patrão que você tem vontade, senão ele vai te demitir, e aí você trata mal os filhos. E Tiago está dizendo, não vos queixeis uns dos outros, não murmureis uns contra os outros, porque você agora vai ter um problema em casa. O marido não tem culpa, a mulher não tem culpa, os pais não têm culpa, os filhos não têm culpa. Então, não fiquem murmurando, se queixando uns dos outros, porque isso só vai piorar, isso não vai melhorar nada. Terceiro mandamento é esse. Quarto mandamento, tomai, pegue. O exemplo, os profetas que pregaram a palavra de Deus, eles foram exemplos de paciência e de perseverança no sofrimento. Eles sofreram muito, mas apesar de terem sofrido tanto, eles foram pacientes e eles perseveraram no sofrimento, não entregaram os pontos. Jeremias não disse, Deus, eu vou abandonar o ministério profético, não aguento mais. Não, Jeremias foi até o fim. Então tome, pegue para você. Há pessoas exemplares e às vezes você não toma como referência. Todos precisamos de referenciais. Os profetas são exemplo de paciência e de perseverança. Leia os livros proféticos. Vocês verão quanto sofreram. E vocês peguem o exemplo deles. Inspirem-se, encorajem-se com o exemplo deles. Tem um terceiro exemplo, o de Jó. Jó, ouvistes sobre a paciência de Jó, da perseverança dele em meio ao sofrimento, apesar de ter amaldiçoado o dia que nasceu, apesar de ter muitas vezes dialogado, outras vezes debatido com Deus, a Bíblia diz que Jó não pecou com a sua boca, porque ele tinha temor a Deus. Vistes o fim que o Senhor lhe deu. Por quê? Porque Jó foi fiel? Não, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Foi por isso que Deus lhe deu o fim que lhe deu. Mas talvez Deus não vai fazer comigo o que fez com Jó. Se eu tivesse certeza de que eu devo aguentar toda a dor, porque no fim Deus vai virar a mesa, seria um grande incentivo. Mas há pessoas, meus irmãos, enfrentando lutas há muitos anos, e elas não dão indícios de que irão embora, talvez ficarão até o último dia da vida. Deus não nos trata a todos da mesma maneira. Então, nós temos que pegar esses 4 mandamentos. Sede pacientes, fortaleça o coração, pare de se queixar e murmurar uns dos outros, não vai adiantar. 4º lugar, tome os profetas, tome Jó como exemplo de paciência, como exemplo de perseverança no sofrimento.
Então ele diz: mas, meus irmãos, sobretudo. Bem, esse sobretudo pode ser, ele está agora se despedindo, caminhando para o fim da carta. Ele pode estar dizendo, sobre todos os pecados que eu já mencionei, esse é o mais grave e o pior de todos, sobretudo. Ou ele está dizendo, sobretudo, o que eu acabei de dizer agora, ser paciente, fortalecer o coração, tomar os profetas como exemplo e não se queixar. Sobretudo, não jureis, não jureis. Está no modo imperativo. É um mandamento, nem pelo céu, nem pela terra. Os judeus e nós, religiosos, nós somos craques em querer dar dribles em Deus. Nós somos de uma habilidade, de uma malandragem, de uma astúcia. Nós criamos subterfúgios para dizer, eu não estou desobedecendo a Deus. Os judeus diziam, eu não posso e não devo tomar o nome de Deus em vão. Então eu não vou jurar em nome de Deus. Eu juro pelo céu, eu juro pela terra, eu juro por meus filhos. Assim, eu não estou pecando contra Deus. Mas Jesus disse que quem jura pelo céu está jurando pelo trono de Deus. O céu é o trono de Deus. Mais ainda, está jurando sobre aquele que se assenta sobre aquele trono. Então, quando você jura pelo céu, não tem jeito. Você está botando Deus. Quem jura pela terra, não tem jeito. Porque a terra é o estrado dos pés de Deus. E se você jura pela terra, você não só está jurando pelo estrado dos pés de Deus, mas pelos próprios pés de Deus. Então, não tem jeito. Se você jura pelos seus filhos, eles não são seus. Antes de serem seus, eles pertencem a Deus. São dádivas de Deus. Quem se arvora a dizer, meu filho, na linguagem do cotidiano, eu digo, e você diz, mas ele é de Deus. Tudo é de Deus. Então não tem nada por quem ou pelo qual você possa jurar que não seja de Deus. E, em última instância, você está jurando de maneira falsa quando você põe Deus. E o mandamento é, não jureis. É claro que Tiago, e essa, claro, é uma compreensão, é uma interpretação que você pode discordar, não está proibindo que diante das autoridades constituídas, você jure. Diante de um juiz, diante de um júri, você é conclamado a jurar que você está dizendo a verdade, somente a verdade, e assumindo todas as responsabilidades pelo que você falará. Se você mentir em juízo, você pode ser preso. E Tiago, e essa é uma compreensão de uma ala, não é todo mundo dentro do nosso meio conservador que pensa assim, não está proibindo. Os anabatistas, por exemplo, por ocasião da reforma, eles defenderam, e muita gente ainda hoje defende, que jamais devemos jurar, nem mesmo diante de um juiz. E eles não prestavam juramento, jurar bandeira, outros juramentos, não fazem. Essa é uma interpretação mais radical. Eu acredito que, diante de um juiz e de uma autoridade que exige que, para confirmar a veracidade do que faremos, do que falaremos, não é errado jurar quando solicitado por autoridades dizer a verdade. Mas, como eu disse, há outros que pensam diferente. Não jureis nem pelo céu, nem pela terra. E Tiago generaliza, nem façais qualquer outro juramento. Eu cresci numa rua, num ambiente, onde jurar era algo comum. A minha família, parentes, colegas, nós jurávamos por tudo. Só que você podia jurar pelo pai, pelo irmão,
só pela mãe que não, aí dava briga, não é? Dava briga. Mas tinha uns que diziam, eu juro a minha mãe mortinha. Eu estou vendo que muita gente aqui já sabe disso. Não é? Jurava a mãe mortinha. E quando alguém jurava pela mãe, era comum pensar, bem, se ele jurou pela mãe, ele está dizendo a verdade. Será que ele vai se atrever a jurar a mãe dele morta, se ele está mentindo? Olha o prestígio das mães, né? Irmãos, as pessoas juravam por tudo, eu juro. A pessoa acabou de dizer, imediatamente, eu juro. E a palavra de Deus está dizendo, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento. Seja, porém, vosso sim, sim, e o vosso não, não. Qual é o problema, meus irmãos? O problema é o caráter. Queridos irmãos, isso é coisa muito séria. Se você é veraz, se suas palavras são críveis, se você é uma pessoa íntegra, que tem caráter, que nos relacionamentos conjugais, familiares, profissionais, quem convive com você, conhece a sua integridade, o seu caráter, porque convive com você, suas palavras têm peso, suas palavras têm veracidade, elas têm autoridade, elas têm peso. As pessoas duvidam do que você diz porque duvidam de você. Se você mente nas pequenas coisas, se no trato com as pessoas há falsidade, quando você descreve um acontecimento, eu presenciei uma discussão, um desentendimento entre dois irmãos que não perceberam a minha presença e eu me retirei. Depois, uma delas veio me contar como aconteceu. E quando me contou, distorceu o que eu vi, eu presenciei. E contou de um modo que a inocentou e culpou o outro. Isso, meus irmãos, eu deduzi aquela falta de caráter. Quando você descreve um acontecimento, se você é uma pessoa verossímil, veraz, uma pessoa que realmente preza em dizer o que aconteceu, como aconteceu, as pessoas dizem, ali vai uma pessoa de caráter, uma pessoa confiável. Quando ela relatou o que aconteceu, ela não omitiu. Ela pode não ter mentido, ou distorcido, ou deturpado o que aconteceu, mas ela pode ter omitido alguns fatos que, se relatados, levariam a outra conclusão. Então, irmãos, quando nos falta caráter, integridade, e a Bíblia chama isso de santidade, quando as pessoas que convivem conosco observam que por tudo e por nada nós mentimos, nós não somos fiéis na descrição, nos relatórios dos fatos como eles se deram, se nós temos o costume de enganar, de não sermos transparentes, aí as pessoas recorrem ao subterfúgio, à malandragem, à esperteza do juramento, porque o meu caráter, ele é o alicerce das minhas palavras. Eu não preciso jurar, você não precisa jurar. Se as pessoas conhecem a sua integridade, o seu caráter, que é um sólido alicerce, quando um prédio está para desabar, aquele alicerce está comprometido, você tem que pôr escoras. Um juramento é um tipo de escora, porque o seu caráter está tão comprometido, a sua reputação que você conquistou com as mentiras que fala, com as meias verdades não tem, ou com as omissões. Então você tem que jurar, porque suas palavras não têm peso, não têm autoridade, porque você não tem peso, você não tem autoridade. E isso é lamentável. Então, se recorre ao artifício do juramento. Eu vou convencer,
eu conseguirei provar, eu quero que essa pessoa acredite em mim, custe o que custar. Eu não posso passar essa vergonha, eu não posso ser descoberto, eu quero conquistar o que eu quero. E eu vou jurar, e a pessoa vai acreditar em mim. Quem jura é porque não tem palavras fidedignas, dignas de confiança. Por isso, a palavra de Deus diz, seja o vosso sim, sim, o vosso não, não. Quem tem caráter, quem tem integridade, quem é conhecido por ser uma pessoa honrada, quando fala, a palavra dele é um documento escrito, assinado, registrado em cartório. E a pessoa acredita. Eu vi um filme, e eu quero chamar a atenção dos irmãos sobre a importância, se você não zelar pela sua reputação, se quando você convive com as pessoas, você não zela pela sua imagem, por isso você mente, você admite isso, pode ser que um dia você caia numa situação que eu vou descrever, e você precisará que as pessoas confiem e acreditem no que você está dizendo. Mas aí será tarde, porque você já adquiriu uma fama. E aí você não poderá pedir um voto de confiança. Eu vi um filme onde, no filme, uma mulher casada estava no seu local de trabalho e um colega de trabalho tentou assediá-la, tentou abraçá-la e beijá-la. De surpresa, ela foi pega de surpresa. Nessa hora entra o marido, que foi ao trabalho dela, e vê uma cena absolutamente comprometedora. Absolutamente. E poderia ser o contrário, a mulher viu o homem. E naquela hora, o homem, para se livrar, disse, foi com consentimento dela. Ele a caluniou. Ele mentiu para poder ir embora e se safar e a culpa ficar com ela. E ela, pálida, ela disse para ele, antes de me casar você conheceu muitos anos, você nunca me pegou com mentira, você conhecia o meu caráter e a minha integridade. Nós já somos casados e você conhece o meu caráter e a minha integridade. Eu não estou mentindo, ele tentou me agarrar. E sabe o que aquele marido fez? Deu-lhe um soco no outro e botou ele a pontapé para fora dali. Sabe por quê? Porque as palavras dela estavam sobre um sólido alicerce de uma mulher íntegra e que tem caráter. Agora eu te pergunto, se a sua mulher te pegasse, uma mulher tentou te abraçar e te deu um beijo roubado e ela entrou e te pegou, ou o contrário, a minha esposa acreditaria em mim? Se eu dissesse, eu não tenho culpa disso, fui surpreendido? O teu marido acreditaria no que ele viu? Nem tudo é como aparenta ser. Quando nós temos testemunho, quando você tem um currículo, quando você tem um histórico, por isso, preste atenção, nenhum de nós está isento e imune de passar por uma situação de calúnia. Quando você estiver numa situação onde você não tem nada a que recorrer, você só tem a sua palavra contra do outro. Quando nós estamos numa situação assim, o que vale é o teu caráter, a tua integridade, porque quem te conhece dirá, eu te dou o voto de confiança. Até que prove o contrário, eu acredito que você está dizendo a verdade. Mas as pessoas que não zelam por serem verazes, autênticas, sempre, e nos relacionamentos você pega essa pessoa com mentiras, com enganos, quando descreve um acontecimento, descreve de maneira tão deturpada que a pessoa conseguiu se inocentar e botar a culpa do outro. Não foi fiel na descrição dos fatos. Eu já vi, irmãos, um acidente de carro e a pessoa, então, disse uma coisa, assumiu tudo. Chegou o polícia.
E a pessoa, um amigo, chamou a polícia no canto. Quando voltou, a versão já estava toda mudada. Já estava toda mudada. Ele já não descreveu mais como aconteceu para a culpa cair no outro. Irmãos, é terrível a calúnia, a mentira, é maligno. Por isso o Tiago está dizendo, sobretudo, então, esposa, não deixe seu marido pegar você com mentira. Eu não estou dizendo minta tão bem que ele não pegue você. Não é isso que eu estou dizendo. Não minta. Não seja falsa. Marido, seja verdadeiro, honesto, íntegro, porque situações assim podem surgir. E você vai precisar que confie na sua palavra. E você terá crédito. Recentemente, conversando com um amigo, um pastor, sua esposa adulterou. Foi muito triste, foi um escândalo. E eu estava muito triste com aquilo, assim, indignado. E ele disse, não fique tanto, porque ele também não é flor que se cheire. Um pastor, estou falando de um pastor. Ele disse, eu não estou dizendo que ela não errou, se ela se vingou ou não, mas ele não é flor que se cheire, ele também era adúltero. Muito triste, não é? Pois é. Não passou um mês, esse pastor soube de um serviço que foi feito para nós na nossa casa, e ele disse assim, quem foi o profissional? E o profissional foi indicado. Quando o profissional descobriu que era ele, não quis trabalhar para ele. Mas como tinha sido uma indicação nossa, ele, para não falhar conosco, ligou para um colega. Faz o serviço para fulano. Para quem? Não faço mesmo. Ele ligou para o segundo. Não faço. 4, ele ligou para 4 profissionais para prestar serviço. Sabe por quê? Porque ele não paga, ele paga apenas uma parte. Um pastor, irmãos, que prega, eu estou falando alguém que prega, que está diante de rebanhos pregando. Não tem currículo, não tem histórico, ninguém quer trabalhar para ele, só trabalha para ele quem não conhece. Quem o conhece, ele pode dizer, pode fazer, eu vou pagar. Não faz. Eu juro que eu pago. Ninguém acredita, nem se ele jurar, porque ele não tem mais prestígio, ele não tem mais reputação. Então, é o que nós temos que zelar. Você não pode achar, e eu também, que no nosso dia a dia, com os filhos, com os pais, entre irmãos, na igreja, nós podemos mentir, omitir, distorcer e perverter os fatos como se deram, porque pode chegar uma situação que você vai precisar que acreditem em você, porque você não tem mais nada a não ser a sua palavra. E se você não tiver autoridade, você não vai conseguir. É muito triste esse tipo de coisa. Por isso, meus irmãos, sobretudo, não jureis. Não jureis, nem pelo céu. Tiago não disse por quê. Jesus fala lá no Evangelho. Porque o trono de Deus, quem jura pelo céu, jura pelo trono e sobre aquele que se assenta sobre o trono. Não jureis pela terra, é o estrado dos pés do Senhor. Nem façais qualquer outro julgamento. Diga sim, eu não fiz, eu não falei. Sim, eu falei, eu fiz. Mas eu vou passar vergonha, passe vergonha. Mas vou me pegar, que seja pego. Diga a verdade. Diga a verdade. Porque quando você diz a verdade, você está fazendo currículo para você. Você está criando uma imagem de uma pessoa. Alguém dirá, ali vai uma mulher, ali vai um homem que tem palavra. Quando nós dizemos que fulano tem palavra, o que é que nós queremos dizer? Que é uma pessoa que está falando a verdade. Irmãos, eu creio que a reputação
É algo que nós temos que guardar a 7 chaves, porque deve ser muito triste alguém dizer, ali vai uma pessoa que não tem palavra, não se pode acreditar no que ela diz, não se pode escrever o que ela diz. Eu não acredito. Eu já ouvi muitos maridos dizendo, minha esposa está mentindo para mim. Eu não posso provar, mas eu tenho certeza que meu marido está mentindo. Filhos que mentem para os pais. O pai chega na escola e ele foi chamado, e ele vai lá para defender o filho com unhas e dentes, porque o professor é que não presta, é o professor que é realmente problemático. E ele vai descobrir que o seu filho não era quem ele pensava que era. Irmãos, nós temos que ter palavra. Isso é muito sério, isso é muito importante, porque nós vivemos, viver é conviver, conviver é se relacionar. E nós estamos vivendo num mundo maldoso, num mundo onde uma mulher recalcada, que se interessou por você e você não quis, ela fica com um orgulho ferido e ela pode te caluniar dizendo que você deu em cima dela. Um homem pode caluniar uma mulher, e etc, e etc. Alguém pode dizer, ele fez parte desse roubo, ele sabia, ele consentiu. Há tantas situações perigosíssimas. E quando você só tiver a palavra, então o seu caráter e a sua integridade serão o alicerce. E as pessoas te darão voto de confiança. E dirão, como eu já disse, até que prove o contrário, eu acredito nele, eu acredito nela, porque tem dado provas de integridade. Por isso Jesus nos ensinou a não jurar. Ele também falou que nós prestaremos contas de cada palavra frívola que sair de nossa boca. Mas saiba de uma coisa, se você jurar em nome do Senhor, se você pensar assim, se eu jurar por Deus, essa pessoa vai acreditar em mim, mas você está mentindo. O que você quer é se safar, o que você quer é que a pessoa te acredite. Se você se atrever a usar o nome de Deus em vão, a jurar pelo Senhor, e você estiver mentindo, saiba que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. A hora que você puser o nome de Jesus, para dizer, eu estou dizendo a verdade em nome de Jesus, a hora que você disser, eu juro, Deus é a minha testemunha, e eu peço aos irmãos, por favor, abram aí em Romanos, capítulo 1, verso 9, Romanos, capítulo 1, verso 9, porque Deus a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre vos menciono. Aqui Paulo não fez juramento, mas ele está invocando a Deus como sua testemunha. Olha lá, o papel da testemunha é dar testemunho. Ela viu, ela presenciou, e ele está invocando Deus como testemunha. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 23. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 23. Invoco a Deus por minha testemunha de que foi para vos poupar que não voltei mais a Corinto. Não está errado você invocar Deus como testemunha. Só que Deus vai testemunhar uma mentira. Eu te pergunto, se o seu filho fizesse uma coisa errada e dissesse, não é, pai? Botou você numa fria, né? Ele botou você numa situação, o que eu vou fazer agora? Será que o pai vai corroborar a mentira do filho? Será que nós achamos que Deus vai corroborar endossar a nossa mentira, quando eu o invoco como testemunha? E tem mais outros tantos textos
que eu não lerei agora. Muitas vezes Paulo invocou a Deus como testemunha. E, meus irmãos, um dos mandamentos dos 10 é: não tome, não use o nome de Deus em vão. A partir de agora, se você não faz isso, quando alguém te confrontar, diga: não, eu não falei, eu não fiz. Diga: sim, eu falei, eu fiz. Tenha palavra, não jure, não recorra a esse artifício, a esse subterfúgio. Não tente usar do prestígio de Deus para dizer: se eu usar o nome de Deus, eu serei convincente e essa pessoa acreditará em mim. Não faça isso, porque você vai prestar contas com Deus. E horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Abaixe a sua cabeça, feche seus olhos, ore, ore. As pessoas acreditam em você. Você se faz de vítima dizendo: ninguém acredita em mim. Tadinho, por que será? Tadinha, por que será? Será que você não é o culpado, a culpada, porque sua palavra não tem credibilidade, não tem peso? Então, zele pela santidade, zele pela integridade. Peça a Deus: Senhor, eu quero me comportar de tal maneira com as pessoas que eu convivo, com que eu trabalho, de modo tal que, se um dia eu for chamado para dizer, a minha palavra valha mais do que um documento assinado e registrado em cartório.